A série One Piece da Netflix foi um sucesso e o Arlong foi um grande destaque entre os vilões, né? E olha só o que eu decidi trazer para vocês. O desenho do próprio Arlong, agora aqui, né? Claro, do anime, beleza? Então nós vamos fazer esse desenho completo, tá? Não esquece que, além do desenho, a gente vai fazer a coloração também, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você pode ir lá nos comentários e olha só que legal isso aqui, cara. Beleza? Então não esquece, mano. Se você é fã de One Piece igual eu, deixa um gostei aí e vamos lá para o nosso tutorial que tá sensacional. Segue o vídeo completo que tá cheio de dicas diferenciadas para você, tá? Então vamos lá. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Vamos lá, moçada, agora começar o nosso super tutorial do Arlong. E lembrando, né, um tutorial avançado, ele é um pouquinho difícil, foi até difícil pra mim. Mas, mano, pega esse desafio aí, tá? Faz esse desenho que eu tenho certeza que você vai aprimorar muito mais os seus trabalhos, beleza? Eu vou começar aqui, ó, com uma folha tamanho A4, uma folha normal mesmo, tá? Eu vou fazer um pequeno círculo de 3 centímetros, beleza? É praticamente o tamanho de uma moeda de 25 centavos, tá? Aqui agora é o seguinte, esse círculo ele tem que ser aqui um pouquinho no canto da folha, tá vendo que ele não tá bem no meio? Porque a gente vai desenhar o rosto do Arlong, tá? Então para fazer o rosto dele, primeiro, eu vou simular aqui algo que parece meio que uma máscara, tá? E a gente vai descer até a base do queixo dele, certo? Vai ficar meio que parecendo uma botinha, algo assim, meio disfarçado, certo? Então veja só como vai ficar o formato dele, vai acompanhando do jeito que eu tô fazendo e tenta fazer no seu aí também, tá? Porque isso aqui é muito importante pra gente desenhar o rosto completo do Arlong. Em sequência, eu faço uma divisa aqui também com um tracinho que vai ser ali mais ou menos, né, onde a gente vai trabalhar os olhos dele, tá? Então faço 2 tracinhos e aqui na frente eu vou fazer um outro curvado para fora, tá vendo? A curva dele agora tá um pouquinho ao contrário, que isso aqui vai ser mais ou menos a divisa do rosto dele, né? Então vamos começar aqui a desenhar o olho do Arlong. O olho dele não é tão complicado. Eu vou fazer tipo uma partezinha de cima que representa onde é a sobrancelha, só que claro, ele não tem sobrancelha, né? Então vai ser essa parte muscular mesmo de cima do olho. E aqui embaixo eu vou desenhar o olho. Olha só agora a importância dessas demarcações que a gente fez. É justamente por elas que a gente vai ter que usar o espaço para poder definir o olho do Arlong, ó. Que eu faço um cortinho em cima e embaixo eu faço curvado. Lembrando também que ele tem a íris dele. Para fazer a íris eu faço meio que uma bolinha e 2 tracinhos dos lados dessa bolinha, tá? Aí fica muito semelhante com a íris dele, juntamente com a partezinha embaixo que vai representar uma linha de pálpebra na parte de baixo do olho. Bom, é praticamente isso aí. Agora que nós vamos fazer um espaçamento no centro, tá? Que é um espaçamento também de expressão aqui no Arlong. E do outro lado nós vamos desenhar o olho. Agora a primeira coisa que a gente já observa que vamos precisar modificar aqui no desenho, né? Lembrando que tudo que você tem que desenhar tem que ser um pouquinho claro porque pode sofrer modificações. Essa base do rosto, porque ele vai passar um pouquinho o olho aqui, ó, tá? E o olho eu vou pegar no mesmo estilo, certo? Bom, e como eu disse para vocês, a gente vai fazer algumas modificações, né? Então eu já vou começar aqui crescendo um pouquinho mais o rosto do Arlong, tá? Talvez depois a gente precise mexer um pouquinho, mas por enquanto deixa assim. Bom, agora que a gente já demarcou os olhos, vamos descer para o nariz. Uma técnica bacana para você desenhar o nariz é você fazer essa linha curvada, como eu estou fazendo, e fechar ela nesse formato triangular. Deixa o nariz assim, todo bicudo, pontiagudo mesmo, tá? E quando você faz esse destaque do nariz todo pontiagudo, agora a gente pode vir definindo, né, a parte do nariz. Começando pelas narinas lá em cima. E a partir do momento que eu faço as narinas, eu vou fazer a serra também, né? Que ele é tipo aqueles tubarão serra, alguma coisa do tipo, tá? E aí eu vou desenhar essas serras como se fossem triângulozinhos voltados para trás. E isso eu vou fazer na parte de cima e na parte de baixo aqui do nariz também, ó. Assim vai dar a impressão de que essas serras estão ligadas certinho no nariz, tá? Sem contar que por dentro do nariz, logo após que eu desenho as serras, eu vou fazer uns efeitos também, tipo alguns tracinhos, certo? Somente uns 4 tracinhos, 3, 4 tracinhos já tá bacana, tá? E aí no caso as serras que eu desenhei são 4 contando 4, né, contando com a pontinha final.
Agora vamos desenhar a boca do Arlong, né? Ele sempre tem aquele sorrisão grandão, tá? Então nós vamos desenhar ali uma basezinha do sorriso e aqui embaixo já desenhamos outra base do sorriso. Lembrando que ele tem aquela expressão dos lábios, né? O lábio dele é bem desenhado, então a gente vai desenhar os lábios dele também, tá? Inicialmente o Arlong ele não fica tão parecido, né? Mas depois que a gente começa a colocar os outros detalhes, ele vai parecer muito mais. Lembrando que vamos colocar detalhes dos dentes dele também. E os dentes dele, claro, são aqueles dentes pontiagudos, né? Então eu saio fazendo a base de dentes pontiagudos até encostar no limite ali do nariz. E logo abaixo da parte da boca eu vou colocar um detalhe de divisa, né? Do lábio inferior com o queixo do Arlong, tá? Então você pode ir olhando aí tudo certinho. Agora eu vou colocar algumas expressões faciais no Arlong, tá? Tipo essa expressão que sai do nariz, certo? Que é um desenho facial mesmo dele. Vou fazer de um lado e vou fazer do outro também, tá? Vou colocar mais alguns tracinhos aí só para complementar, principalmente na parte de cima da boca que aparece mais. E também aqui para mim essa base do queixo já tá bacana, então eu vou contornar ele todinho e depois eu vou só ajustar um pouco mais o rosto na lateral do Arlong, tá? Na parte que a gente já cresceu um pouquinho mais o rosto. Bom, para mim por enquanto tá bom, tá bacana, a gente já pode passar para outra parte. Que no caso agora nós vamos trabalhar o chapéu do Arlong, né? Ele tem aquele chapéu, é tipo um chapéu aviador, né? Alguma coisa assim, é bem semelhante. Então eu vou fazer mais ou menos o formato do tamanho do chapéu, né? Da grossura dele também. E essa parte que a gente está desenhando primeiro aqui, que parece um grande sorrisão, é aquela parte que é tipo umas plumas do chapéu, né? Aquela espuminha do chapéu. E depois vai ter a parte de cima, tá? Mas antes disso, eu vou definir a parte do cabelo dele aqui junto com a orelha. A orelha do Arlong é uma orelha bem humanificada, né? Bem humanoide, então ele vai parecer muito com a orelha humana, então a gente vai fazer esse aspecto. Da ponta do nariz até a base de cima do olho, juntamente com os detalhes por dentro da orelha, como vocês podem saber aí. A ponta do nariz que eu falo é da narina, tá? E não da ponta lá embaixo, certo? Como vocês podem observar certinho aí. Bom, para a gente poder dar continuidade, vamos logo fazer essa base do chapéu dele aqui completo, tá? Então já vou fazer uma divisa aqui na parte da orelha dele, certo? E vou fazendo algumas ondulações, né? Que vai simbolizar aquelas plumas do chapéu, tá? E vou fazer do outro lado também da divisa. Lembrando que desse outro lado da divisa que a gente fez depois, a gente vai fazer uma bolinha representando meio que um botão, certo? Então assim a gente já tem essa base das plumas completinho. Eu vou aproveitar também e vou fechar a parte da cabeça aqui do Arlong, né? No caso, o chapéu, a base do chapéu de cima, tá? E eu vou colocar uma parte arredondada, né? Claro, seguindo o formato da cabeça dele. E também uns detalhezinhos por dentro, né? Para deixar um destaque mais bacana. Depois que eu adiciono esses detalhes por dentro, eu também vou fazer alguns detalhes de plumas nas laterais, ó, tem algumas plumazinhas também nas laterais. E aí o chapéu fica completo, tá? Olha só como tá ficando. Agora sim, tá começando a aparecer o Arlong. Moçada, aqui eu vou fazer alguns detalhes do cabelo dele, tá? Só para eu ter uma noção depois. Então eu vou fazer, ó, algumas mechinhas desse cabelo dele aqui, tá? No caso eu vou fazer 3 mechas, uma menorzinha, uma maior e uma bem maior e uma outra sem completar. Aqui é só para eu ter uma noção para a gente poder desenhar o corpo dele, tá? Seguindo a referência que eu tô fazendo também. Bom, aqui agora é o seguinte, cara, essa parte não é tão simples também, porque aqui agora a gente vai ter que meio que demarcar o boneco do Arlong, né? E eu quero fazer a pose dele completa. Então eu vou começar pela base do peitoral, tá? Eu vou fazer a divisa do peitoral ali com a parte de musculatura dele e o peitoral completo. Vou começar com esse peitoral direito dele aqui, né? Que aí vai ficar um pouquinho mais fino, no caso um pouco menor do que o outro, né? Do que o esquerdo. Justamente pela posição dele. Eu vou aproveitar também e fazer eu vou fechar completo aqui essa base do peitoral, né? E vou aproveitar fazer o detalhe do ombro, né? Imitando, né? Não é bem o ombro dele aqui, mas a gente vai imitar um círculo para representar o ombro e também o braço dele que vai estar segurando aquela espada dele, né? Aquele facão serrilhado dele, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, cara. Nós vamos fazer o braço curvado, né? Mais ou menos o formato desse braço curvado,
juntamente com a parte da mão. A parte da mão é só um quadradinho, porque depois é que a gente vai detalhar tudo. Então esse boneco aqui, ele é muito importante para o nosso desenho, então você tem que desenhar ele bem fraquinho, porque depois você vai precisar ajustar algumas coisas ou talvez até apagar. Então faz bem fraquinho antes da gente começar os detalhes. Bom, agora a gente pode dar continuidade a esse boneco. E para dar continuidade a ele, eu vou fazer a base das costas aqui, que no caso vai pegar uma parte do pescoço também. Juntamente, logo depois, eu vou fazer uma demarcação mais ou menos de onde vai ser o ombro dele, né? O outro ombro. Só que antes de continuar por essas demarcações, eu vou fechar também essa base do peitoral do Arnold, tá? Porque assim já fica mais completo e a gente já consegue enxergar mais ou menos como vai ficando o desenho. Depois eu posso partir para essa parte da mão dele. Essa mão aqui, ela vai estar em perspectiva. É por isso que o desenho é difícil. Ele tem perspectiva, ele tem musculatura, ele tem vários fatores, roupas, cabelo. Então é muita coisa para a gente aprender, tá? Não esquece de deixar o gostei que fortalece demais. E a mão aqui da frente eu vou fazer um grande quadrado para representar onde eu vou desenhar essa mão. Esse esboço aqui eu chamo de esboço manequim. É um esboço que eu ensino muito no meu curso online, tá? Se você ainda não conhece, eu tenho um curso online onde você pode aprender muito mais comigo a desenvolver os seus desenhos e também coloração. É um curso super completo. Eu aguardo você lá clicando no primeiro link da descrição no comentário fixado. Veja que eu vou continuando o esboço, né, manequim aqui, ó. Eu vou continuando até a base da cintura. Quando eu chego na base da cintura, eu vou meio que fazer eu vou fechar, né? Eu vou deixar fechado e não vou completar. Agora nosso esboço manequim está completo. Nós vamos apagar todos esses detalhes que não precisam, tá? Eu vou passar uma borracha chamada limpa tipos. Agora nós vamos continuar o desenho começando com essa parte aqui, ó, da mão. Vamos começar logo pela parte difícil, né? Depois do rosto dele, pra mim a mão é a parte mais difícil, cara. Mas o rosto dele é muito complicado de fazer mesmo, hein? Então, ó, seguindo o quadrado, nós vamos fazer como se fosse também a mão dele. Ele tem tipo umas membranas coladas, né? Eu não sei bem o que se chama aquilo, mas vamos chamar assim de membranas, né? Umas partezinhas de tecido de pele colado ao dedo dele, tá? Então assim a gente vai fazer essa base de tecido colado e depois vamos começar com o primeiro dedo polegar. Esse dedo polegar ele vai ter 3 camadazinhas, tá? Então eu vou fazendo a divisa das 3 camadas e vou fazendo o arco completo depois, porque ele está curvado na base de cima, certo? Só a parte de cima vai estar um pouquinho curvado e aí a gente consegue completar o primeiro dedo. O segundo dedo a gente vai fazer ele um pouco mais curvado para baixo, tá? E o ângulo dele também já muda. No caso a gente nem vai enxergar a unha. O primeiro dedo a gente enxergou a unha, né? Fizemos a unha. Esse segundo não é tanto, né? Não enxerga. E o modelo é o mesmo, é fazer os 3 bloquinhos e as separações pela parte de cima também. No terceiro dedo aqui a gente vai fazer um pouco mais para baixo também, tá? E o quarto dedo nós vamos fazer mais para baixo ainda, que no caso é o dedo mindinho. E nós vamos seguindo essa sequência, fazendo 3 bloquinhos cada dedo, tá? Somente a parte de trás, né, do dedo, que no caso seria a parte de cima dele, ele vai estar apenas com algumas curvas, mas a parte de baixo, que é a barriguinha dos dedos, vamos chamar assim, eles vão estar todos curvados. Agora eu posso fechar a base da palma da mão colocando os detalhes por dentro dela, tá? Então eu vou colocar o primeiro detalhezinho ligando ali o dedo mindinho e a parte da palma da mão, fazendo uma grande ondulação, né? E por baixo dela eu já faço uma segunda ondulação também, que vai representar aqueles traços que a gente tem na nossa palma da mão, tá? Depois eu posso descer o destaque da palma da mão, fechando aqui o finalzinho dela e levando até outra curva, né? Que vai levar até o dedo polegar, tá? Quando a gente chega no dedo polegar, a gente vai fazer agora a curvatura dele, né? Que no caso aqui a gente vai trabalhar só 2 divisas. Veja que todos os outros 4 dedos foram 3 divisas. No polegar nós vamos trabalhar só 2, principalmente pelo ângulo que ele tá, certo? Então aqui no polegar a gente vai ver também uma unha dele. Lembrando que um dos dedos lá também tem unha, tá? A gente vai conseguir enxergar. Somente 2 dos dedos de cima a gente vai enxergar unhas. E o polegar também. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar todas essas bases das membranas dele aqui, vamos chamar de membranas, né? Para deixar tudo completinho, então vai ligar um dedo ao outro, ó, como se fosse realmente um tecido, né? Ligando um dedo ao outro, tá? Assim a gente vai deixar tudo completão e essa mão vai estar pronta.
Agora vamos partir para a parte do corpo dele, tá? E eu vou começar com a base da camisa dele. Eu vou desenhar o formato dela chegando até a parte do dedo, né? Que aí a gente vai pegar da parte do cabelo de cima, fazendo uma curva seguindo o peitoral e vai encostar no dedo polegar dele. E depois nós vamos fazer a divisa dessa camisa, né? Essa curva, essa gola da camisa dele que vai estar curvada para baixo. E aí eu vou fazer uma grande curva fechando até a parte do cabelo. Aproveitando também, nós sabemos que essa camisa ela vai gerando curvas, por ela ser um tecido, né? Curvas e dobras, a gente vai conseguindo enxergar isso tudo. Então, à medida que eu vou fazendo, eu vou colocando, gerando essas curvas e dobras. E também ela vai ter um grande relevo sobre o personagem. A gente fez um manequim, mas a camisa ela é maior, né? Ela cobre a linha do traço do personagem. Além de que ela vai ter todas essas curvas, como vocês podem ver, tá? Então, seguindo o vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer completo. Essa camisa também ela é estampada, porém as estampas eu vou fazer direto na canetinha. Mas não se preocupa que eu vou mostrar para você também como fazer essas estampas, tá? Por enquanto, deixa ela lisa assim. Bom, já que fizemos a camisa completa desse lado, vamos finalizar a musculatura dele, né? Vou colocar detalhes de músculo aqui na parte do braço, tá? Todas essas divisas de músculo que não são muitas coisas e não são detalhes difíceis de fazer. E além de que tem um detalhezinho de uma veinha estufada ali no canto do braço, tá? E aí já vai ficando com um destaque bem legal. Para finalizar esse lado do Arlong, eu vou finalizar essa base da camisa, que ela vai estar voando. Então eu vou fazer o destaque voando dela aqui embaixo da mão e também ali por trás, né, pela base das costas dele, tá? Eu vou fazendo algumas ondulações que vai representar essa etapa dela estar voando, certo? Agora aqui desse lado, no lado esquerdo dele no caso, nós vamos desenhar a outra base da camisa, tá? Vamos começar por ela porque vai ser mais fácil completar o desenho depois. Então vou fazer uma grande ondulação, no caso eu vou fazer duas ondinhas que vai representar a base da camisa ondulada como se ela estivesse voando um pouco. E claro, né, nós vamos desenhar também logo em seguida a gola dela, mais ou menos do mesmo jeito que desenhamos a primeira, só que no caso ela vai estar um pouquinho mais em pé. E também agora podemos desenhar todos os outros detalhes da camisa. No caso nós vamos desenhar ela fechando aqui embaixo, nessa base de baixo, como se fosse um tecido mesmo assim voando, né? E também sobre essa parte do braço, tá? Nós podemos completar ela todinha. Afinal a camisa é uma camisa de manga, né? Ela tem as mangas dela aqui e a gente vai desenhar esses destaques de manga. Lembrando que a camisa ela gera um relevo, então ela sempre vai ser maior do que o traço que a gente desenhou no corpo do personagem, tá? Aproveitando agora também que a gente está desenhando a camisa aqui, vamos finalizar esse braço. Para finalizar esse braço, para mim, essas curvas que eu fiz já estão boas. A única coisa que eu vou fazer é adicionar algumas curvas a mais pelo percurso que eu fiz, né? Para mim o braço tá bom de curvatura e vou colocar alguns detalhes de músculo também, certo? Aproveitando, nós podemos agora fazer a mão fechada dele. Para fazer a mão fechada dele, eu vou começar pelo polegar, que para mim fica muito mais fácil se eu desenhar esse polegar primeiro. Então olha só, eu vou fazer as curvas, as divisas do polegar, lembrando que o polegar a gente trabalha somente duas curvinhas, né? Então faça as duas curvinhas e também uma última curva que vai representar a palma da mão, tá? Aproveitando aqui, eu vou fazer o destaque que vai representar a espada que ele está segurando, né? Para fazer esse destaque é só fazer dois tracinhos. E assim a gente pode continuar o desenho agora colocando os detalhes dos dedos curvados, como se ele estivesse realmente segurando essa espada. Aqui no caso vai ser o cabo da espada, né? Então vou colocar os dedos seguindo aquela ordem de que os dedos vão reduzindo um pouco o tamanho. E olha só, à medida que eu vou fazendo um dedo após o outro, eu vou reduzindo minimamente o tamanho até chegar ao dedo mindinho. E assim eu posso fechar o destaque da mão completo. Aqui atrás, o Arlong, ele tem tipo uma barbatana gigante, cara. Então a gente vai desenhar. Aqui ele é como se fosse um tubarão, né? Então nós vamos desenhar essa barbatana aqui atrás, tá? E para fazer ela é como se fosse um triângulo curvado, certo? Com um destaque no meio também. Aproveitando que a gente já está trabalhando isso aqui, podemos fechar o destaque do cabelo do Arlong, né? Vamos aproveitar o destaque da barbatana e fazer o cabelo até o limite dela, tá? Então eu faço mais alguns detalhezinhos do cabelo, lembrando que essas mechas elas vão mudando de direção e de largura também. Eu vou fazer desse outro lado também umas outras mechas de cabelo, tá? Colocando aí os efeitos finais do cabelo desse lado aqui do Arlong.
Aqui podemos finalizar todo o cabelo do Arlong para poder fazer a espada depois, tá? Então eu vou fazer todos esses efeitos de cabelo, não precisa fazer igual o meu, certo? Você pode fazer parecido, mas veja que as mechas eu coloco umas voltadas para baixo, outras voltadas para cima, umas maiores e outras menores, em questão de largura também. Bom, como a espada vai dar um pouquinho de trabalho para a gente fazer, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar essa base do corpo completo do Arlong. Então eu vou começar colocando detalhes de musculatura nele, e também ele tem aquelas guelras dele, né, que é por onde ele respira, né, os peixes respiram por essas partezinhas laterais também, tá? Então esse detalhe que eu estou fazendo na lateral é justamente isso, certo? Que eu vou fazer um pouquinho do lado. E eu faço um detalhe lá na outra lateral também, só que nesse caso a gente vai ver somente a pontinha. E assim eu vou trabalhando a musculatura, colocando os efeitos finais, né, na base do pescoço do Arlong, juntamente com a musculatura do peitoral. Lembra que o Arlong ele também tem o símbolo dos Piratas do Sol, né, que é como se fosse uma tatuagem no peito. Mas aí esse símbolo dos piratas a gente também vai fazer diretamente na canetinha, tá? E eu vou mostrar para você, não se preocupa. Por enquanto eu vou definir toda a musculatura dele, começando pela musculatura do peitoral, né, colocando todas as divisas. Em seguida eu vou trabalhar a musculatura do abdômen, que aí a gente vai ter que desenhar aqueles bloquinhos de musculatura, tá? Acompanhando também, como a gente está vendo um pouco de lateral o desenho, a gente vai desenhar alguns bloquinhos de musculatura na lateral do personagem também, tá vendo? Não só pela parte do meio, lá na lateral a gente vai fazendo esses bloquinhos, tá? E aí eu vou fazendo até completar. Nesse caso aqui eu vou colocar 4 bloquinhos de musculatura. Lembrando que os primeiros abaixo do peitoral eles vão ficar um pouco mais finos. Já os outros que a gente vai descendo ficam um pouquinho maiores, né? E mais grossos também. Depois que a gente faz a musculatura eu vou terminar a base do corpo, né? Nessa parte da cintura de um lado e do outro também, colocando mais alguns outros detalhes. Bom, creio que se você chegou até aqui fazendo o desenho, seu desenho já deve estar sensacional, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma base da calça dele, só que eu não vou completar essa calça. Eu quero fazer um efeito abaixo dela depois como se fosse uma água, ou algo que representasse água, tá? Então por enquanto deixa só esses detalhes da calça aí e vamos finalizar essa parte da roupa também, né? Dessa camisa voando, que agora que a gente já desenhou a base do corpo, nós podemos completar a camisa dele, colocando essas ondas aí na camisa, como se ele estivesse recebendo um vento, e alguns tracinhos por dentro. Agora vamos para aquela parte, a outra parte mais difícil, né? Que é desenhar o bastão. Que no caso, do jeito que eu vou explicar para você, não vai ficar difícil, cara. Nós vamos fazer um bastão completo, tá? Como se realmente não fosse uma espada, e sim um bastão, certo? Ó, como se ele estivesse segurando um bastão para dar uma paulada em alguém, tá? Então a gente desenha esse bastão aí completo. Depois que você desenhar o bastão completo, nós vamos começar a colocar os detalhes. Primeiro, detalhe no cabo da espada, que eu vou colocar esse detalhe final aqui na ponta do cabo da espada, tá? E também vou passar bem aqui da mão e colocar mais alguns detalhes. Esses detalhes, eles parecem tipo umas argolas, como vocês podem ver. E eu vou desenhando essas argolinhas nessa parte do cabo da espada do Arlong. E essa espada aqui, ela tem um cabo bem longo, né? Como vocês podem ver. Em seguida, eu vou colocar alguns detalhezinhos por dentro, como se fossem uns quadradinhos, né, só que inclinados, tá vendo? E aí vai ficar com esse formato aqui geométrico, tá? E aí eu vou colocar vários sobre a parte do cabo da espada, que é onde faz a costura, né? E falando em costura, logo após que eu coloco todos esses detalhes do cabo, eu vou colocar alguns tracinhos representando as costuras do desenho. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos completar aqui o cabo da espada colocando os detalhes dela. Primeiro, eu vou trazendo um tracinho e colocando um detalhe como se fosse uma barrinha de ferro em cada uma dessas partes aqui. Nesse caso aqui do Arlong, ele terá 4 barrinhas de ferro, tá? E para fazer essas barrinhas de ferro, como você pode ver, eu faço um quadradinho normal, um retângulo no caso, e depois eu faço meio que uma casinha por ele, né? Ó, faço uma curvinha e um traço, tá? E aí eu faço isso mais 4 vezes.
um retângulo, uma curvinha que representa meio que uma casinha e um traço por dentro, certo? Agora, e aí a gente faz todo esse espaçamento até chegar à ponta ali do bastão, né? No caso, por enquanto, bastão no Arlong, tá? Beleza, fizemos todos esses detalhes, agora vamos fechar aqui, ó. Esse traço do cabo aqui da espada tá bom, né? Então eu vou finalizar escurecendo um pouquinho mais, né? Acendendo um pouco mais esse traço. Agora nós precisamos desenhar as lâminas. As lâminas, moçada, parece com essa barbatana dele. Se vocês repararem bem, é como se fosse realmente a barbatana dele, só que desenhado ao contrário. É como se fosse um triângulo curvado ao contrário, tá vendo, ó? E aí eu vou fazendo essas curvas, ligando um ao outro, tá? Sempre a ponta de um embaixo, no caso, né, na parte do cabo aqui da espada, ela vai ligar um ao outro, tá? E aí vai ficar como se fosse uma serra, né? Uma espada serra, tá? E aí eu vou fazer mais alguns até a ponta ali da espada, beleza? Bom, aqui vai ficar como se fosse também tipo uns dentes serrilhados de tubarão, né? Tudo é muito referência ao Arlong, até a própria arma dele. Em seguida eu vou desenhar outros triângulos por dentro, né? Como se eu estivesse redesenhando tudo de novo e com um cortezinho na ponta, né? Ligando uma ponta à outra, tá? E aí vai ficar bem legal, bem bacana, finalizando todos essas serrilhadas que a gente fez aqui, essas serras que a gente fez, tá? E aí olha só como vai ficar no desenho. Para finalizar aqui eu vou colocar uma costura que tem nessas serras também, como se fosse um X. Então eu vou fazer um X, um tracinho por cima do outro mesmo, tá? E aí essas costuras vão ficando legais. E lá no final, né, depois que eu faço todas essas curvas aqui, eu vou só finalizar crescendo um pouquinho mais a primeira serra que eu desenhei lá, porque para mim estava menor e aí eu decidi crescer só um pouquinho mais. Agora aqui eu vou desenhar o estilo de onda, né? Como eu falei para vocês, é como se fosse água, então eu vou fazer como se fosse ondas aqui nessa base. A parte de cima dessa onda eu vou fazer pontiaguda, tudo voltando para trás no desenho. E a parte de baixo eu vou fazer ondulada, vocês podem acompanhar e fazer aí. Ou vocês podem fazer essa parte da forma que você quiser também. Bom, moçada, aqui nosso desenho está pronto, está finalizado, então nós vamos fazer o seguinte: borracha limpa-tipos para apagar um pouco o nosso esboço, tá? Você pode usar a borracha normal passando de leve para não apagar todo o seu desenho também. E agora com a canetinha eu vou fazer todo o contorno do desenho, tá? Lembrando que tem detalhes que eu vou adicionar. Os primeiros detalhes que eu vou adicionar aqui no desenho é nessa parte do chapéu dele. Vou colocar alguns tracinhos, né, nessa parte das plumas para ficar melhor, né, para ficar mais legal, tá? E depois em sequência eu continuo fazendo todo o contorno do desenho até finalizar todo o desenho do Arlong, tá? Aqui agora não tem segredo, a não ser que uma dica bacana para vocês é trabalhar um pouco a line art. Veja que eu estou deixando uns traços mais grossos, outros traços ficam mais finos. Em curvas eu deixo alguns traços grossos também, e assim vai dando uma vida a mais na nossa line art do desenho. E o Arlong vai ficando muito bacana, né? Bom, chegando aqui no final, primeiro vamos desenhar o símbolo dos Piratas do Sol. Nós vamos começar com um círculo aqui na parte do peitoral do Arlong, e ao redor desse círculo faremos um outro, tá? E esse outro círculo é onde a gente vai representar aquele destaque do sol, né? Que é como se fossem umas lavaredas, né? Umas chamas voltadas umas para um lado, outra para o outro, para representar bem como se fosse a luminosidade do sol, tá? E olha só o detalhe que vai ficar esse desenho aqui. E o detalhe final que a gente vai adicionar são as estampas da camisa. As estampas da camisa, elas variam de tamanhos, tá? Você não precisa fazer exatamente idêntico como eu estou fazendo, mas você pega essa técnica para fazer no seu, que no caso você vai fazer vários traços pontiagudos, certo? É como se fosse uma mancha, mas essa mancha ela é toda pontiaguda, tá? Então veja só que eu vou trabalhando muito isso sobre todo o destaque da camisa do Arlong e vai ficando com um destaque muito bom. Bom, depois que a gente terminou o desenho, vamos dar uma leve apagada nele aqui nos traços que não precisa mais, né? E claro, veja que a parte da água aqui, da onda, eu não fiz o contorno. Por quê? Eu vou fazer direto no lápis de cor. Aqui no caso eu vou pegar uma lápis de cor na cor azul real. Pode ser qualquer azul, tá? Eu vou querer fazer azul também e fazer esse contorno, certo?
E pronto, aqui agora nós temos o nosso desenho pronto. O vídeo ele ficou um pouco longo, né? Nós vamos dividir aí para a parte 2, mas olha só, esse tutorial é super avançado e com certeza você aprendeu muita coisa aqui, teve muita dica, né? Então não esquece de se inscrever no meu curso online, tá? Eu espero você lá e aguardo você na parte de coloração que vai ter umas dicas bacanas também, certo? Valeu e até a próxima!